Sobre a proteção de Deus e lembrando que todo o poder emana do povo, declaro aberta a 16ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Virgínia. Senhores vereadores, secretária, população presente, boa noite. Vamos ouvir a leitura da ata da sessão anterior. Aos 3 dias do mês de setembro de 2018, na cidade de Virgínia, no prédio da Câmara Municipal, realizou-se esta sessão ordinária sob a presidência do vereador Luiz Alberto Ribeiro. Não foram registradas ausências. Às 18h10, o senhor presidente declarou que, sob a proteção de Deus, e lembrando que todo o poder emana do povo, estava aberta a 15ª reunião ordinária e determinou a leitura da sessão anterior, a qual foi aprovada e assinada pelo presidente e secretário. A seguir foi feita a leitura do expediente, constando do seguinte: de Carlos Eduardo Costa Negreiros, ofício número 114 de 2018, encaminhando o balancete financeiro de julho de 2018, com todas as notas de empenho e respectivos comprovantes de despesas da Prefeitura Municipal. E ofício número 599 de 2018, encaminhando resposta às indicações números 25 e 26 de 2018, de autoria dos vereadores Maurício Varela Mendes e Anderson Chagas Ribeiro, respectivamente. Logo após, no segundo expediente, pela secretária foi lida a mensagem do Executivo, na qual encaminha para apreciação o projeto de lei ordinária número 22 de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Virgínia para o exercício financeiro de 2019. A matéria foi distribuída às 3 comissões permanentes desta Casa para análise. Em continuidade aos trabalhos, iniciou-se a ordem do dia quando o senhor presidente anunciou a discussão e votação do veto do prefeito municipal à emenda aditiva número 1 de 2018, de autoria da Comissão de Educação, Saúde e Serviços Públicos, que acrescenta algumas metas ao anexo 1 do projeto de lei número 12A, legislador 20/2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Primeiramente, pelo relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, vereador Anderson Chagas Ribeiro, foi feita a leitura do parecer, no qual decidem pela aprovação do veto apresentado pelo senhor prefeito municipal. Submetido à consideração do plenário, discursou o vereador Antônio José Ribeiro. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, secretária Cida e Marília, Ricardo, funcionário público, senhora presente aqui hoje. Sobre o veto e também a emenda, que foi sugerida pela Comissão de Obras, juntamente com assinado pelo novo vereador José Carlos e Anderson Chagas. O Executivo, em seu parecer sobre o veto, comete um equívoco ao vetar integralmente a proposta de lei ordinária número 12A de 2018, pois não se trata de veto integral total ao projeto, mas sim de veto parcial, como bem colocou o assessor jurídico desta Casa, Dr. Adailto Gomes. Feitas considerações por parte do Executivo, ele deixa bem claro que o motivo do veto é pura e simplesmente por ser demanda de um único vereador, no caso eu, como relator da comissão, que condiz com as diversas respostas que ele tem enviado a esta Casa quando questionado, até mesmo em projetos de lei de minha autoria, desde o ano passado, como todos os nobres colegas sabem, que alguns projetos que eu fiz e foi aprovado por esta Casa o ano passado, ele não promulgou o projeto, tendo que o presidente promulgar o projeto. Faço uma colocação dos pontos questionados e vetados pelo Executivo. Apoio ao Sindicato Rural de Virgínia. Ao falar de apoio, não cobra a obrigação de ajuda financeira exclusivamente, por ser um espaço para que saiam do aluguel, empréstimo de salas para cursos do Senar, ao qual todos os ex-prefeitos faziam e cediam espaço, e esse mandato não cedeu espaço para curso do Senar nenhuma vez até o momento. E o Senar, que tanto colabora com o sindicato e é um meio de trazer as pessoas e os cidadãos
o pessoal da zona rural para perto dos cursos e tantas outras coisas que é oferecido. E já que o Senar também acaba de abrilhantar a exposição com tudo aquilo que vem ensinando os virginenses. Aí fica fácil, né? Chegar numa exposição agora, pedir que o Senar vá lá brilhantar a festa, mas sequer dar o espaço para o Senar ministrar seus cursos. E isso todos sabem. Não sei se algum de vocês sabem, muitas pessoas sabem disso. Então, o espaço do sindicato, a ajuda financeira, não era só financeiramente, mas o espaço que às vezes poderia tirar o sindicato do aluguel e nisso acabar ajudando de alguma forma. Calçamento e pavimentação de vias urbanas. As palavras do assessor jurídico desta casa, entre aspas, os argumentos são inconsistentes, autoritários e ofensivos ao poder legislativo, fecha aspas. Quando aqui exposto por representante do executivo que essas pavimentações dependiam de emenda parlamentar, federal ou estadual, esta informação é incorreta, posto que o município pode promover tais obras com recursos
A seguir, passaremos ao segundo expediente. Convido o vereador Antônio José Ribeiro para fazer a apresentação das indicações de sua autoria. Indicação número 27/2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Virgínia. O vereador que essa subscreve vem indicar ao senhor prefeito municipal a necessidade da tomada da seguinte providência: solicitar ao órgão municipal competente que tome providências urgentes com relação aos pombos que se alojaram no prédio do Clube Pinho Verde deste município. Justificativa: fui procurado por pais e alunos que frequentam o telecentro instalado ao lado esquerdo do Clube Pinho Verde, por pessoas que frequentam atividades ministradas por profissionais do CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, os quais estão alarmados com a sujeira deixada pelos pombos que ali se instalaram, assim como preocupados com o aparecimento de doenças que poderiam ser provocadas pelos mesmos. Em visita ao local, constatei o estado deplorável em que se encontra o prédio com fezes de pombos por todos os lados, inclusive nas grades que servem de proteção ao prédio, conforme pode ser constatado através das fotos em anexo. É sabido por todos nós que os pombos transmitem doenças que são causadas por fungos existentes em suas fezes secas, como por bactérias que se transmitem ao contaminar os alimentos ou a água. Essas doenças podem ser inclusive levar à morte, em alguns casos de forma silenciosa e revestidas de anonimato. Os pombos podem trazer problemas à saúde do homem, causando doenças pulmonares, inflamação da meninge, salmonela e alergias. Além disso, as fezes dos pombos têm alto grau de acidez e estragam todo tipo de material como madeira, metal, pinturas de automóveis e monumentos históricos. Com estes esclarecimentos, solicita providências urgentes pelo Poder Executivo. Sala das Sessões, em 17 de setembro de 2018, Antônio José Ribeiro, vereador. Indicação número 28/2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Virgínia. O vereador que essa subscreve vem indicar ao senhor prefeito municipal a necessidade da tomada da seguinte providência: implantação do serviço de ouvidoria na Prefeitura Municipal de Virgínia, mediante a adesão do município ao Programa de Fortalecimento das Ouvidorias Proforte, e utilização do Sistema Informatizado de Ouvidorias, EOUV, ofertado gratuitamente pelo Ministério da Transparência e Controle Geral da União, CGU. Informações mais detalhadas poderão ser consultadas no seguinte site: www.ouvidorias.gov.br, ouvidorias/EOUV Municípios. Justificativa: o sistema EOUV está sendo lançado neste mês pela CGU, como um apoio do governo federal aos municípios, a fim de ser utilizado para recebimento e tratamento de manifestações de ouvidoria. Esse sistema faz parte do Proforte, Programa de Fortalecimento das Ouvidorias, que foi criado pela CGU justamente com o objetivo de apoiar os órgãos, entidades estaduais e municipais na criação, implementação e desenvolvimento de ouvidorias públicas. Através desse sistema, qualquer cidadão pode se manifestar perante a administração local para fazer denúncias, reclamações, solicitações de serviços, providências, sugestões e elogios. Com este recurso, espera-se estimular a manifestação de cidadãos e instituir um procedimento padronizado para recebimento e tratamento dessas manifestações, reduzindo a informalidade com que geralmente ocorre a comunicação entre o povo e os agentes públicos. Sala das Sessões, 17 de setembro de 2018, Antônio José Ribeiro, vereador. As indicações estão em discussão. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, secretária Cida Marília, secretária de Saúde Paula, nosso engenheiro aí, recém-chegado Thales. O nosso bem maior é a saúde. Este pedido que foi lido e será encaminhado ao Executivo é muito bem claro a preocupação de pais, alunos do CRAS e do Telecentro, com a sujeira deixada pelos pombos no Clube Pinho Verde, e que todos têm conhecimento deste fato. E se tratando de saúde das pessoas, medidas têm que ser tomadas urgentemente, pois se trata de locais públicos que recebem muitas pessoas, assim como nossas crianças.
Espero que com isso tenhamos essas providências tomadas para o bem-estar de todos. Já sobre a indicação número 28, este pedido para o Executivo fazer adesão o mais breve do programa de transparência, que no momento a Prefeitura não tem o seu portal de transparência em funcionamento, e onde alega que por falta de recursos. Já com esse novo programa, que não tem custo nenhum, basta abastecer os dados para se ter acesso. Quanto mais ferramentas que mostre a transparência dos governos, sempre há de ter apoio. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Encaminho as matérias ao Executivo para as providências que julgar necessárias. Daremos início agora à ordem do dia, anuncia a discussão do projeto de lei 21/2018, que autoriza o Poder Executivo a adquirir imóvel rural destinado à construção do posto de saúde no bairro Rio Acima deste município. Convido o vereador Anderson Chagas Ribeiro, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, para fazer a leitura do parecer emitido sobre a matéria. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, Cida e Marília, boa noite. Boa noite, secretário de Educação, engenheiro da Prefeitura. Muito boa noite. Parecer emitido pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Assunto: Projeto de Lei Ordinária número 21, de 2/8/2018. Relatório: trata-se do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a adquirir imóvel rural destinado à construção de posto de saúde no bairro Rio Acima, antigo Serra Verde, e dá outras providências, o qual foi encaminhado a esta Casa pelo Executivo Municipal. Parecer: a Comissão de Constituição, Legislação e Redação, após analisar a mensagem enviada pelo Prefeito Municipal, manifesta-se pela aprovação do projeto em epígrafe, pois concorda que a aquisição do terreno para a construção do posto de saúde no bairro Rio Acima propiciará melhores condições de atendimento médico aos moradores do local, bem como de bairros circunvizinhos. Por se tratar de uma aquisição sem licitação, em decorrência de um dispositivo legal que assegura que tal prerrogativa é legal nos casos em que a aquisição do imóvel atende às finalidades precípuas da administração pública, como sua localização e compatibilidade das futuras instalações com a necessidade local. Manifestamos nosso apoio ao Executivo para a realização de mais uma obra de grande importância para a comunidade rural. Conclusão: diante do exposto, a Comissão de Constituição, Legislação e Redação decide pela aprovação do projeto ora mencionado na forma como foi elaborado. É o parecer. Sala das Sessões, em 17 de setembro de 2018, Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Marcílio Torres Porto, presidente da comissão. Devair Dimas Marins, membro. Anderson Chagas Ribeiro, relator. Coloco o parecer em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, diante da situação financeira que se encontra o Estado e municípios, assim como o prefeito tem nos colocado em inúmeras vezes, sou a favor de que se faça benefício em bairros da zona rural, como já foram feitas, tais como calçamentos, quadras, pontes, postos de saúde, que é o caso deste projeto. Temos algumas obras iniciadas ou até mesmo paradas por falta de recursos. Cito a ponte do bairro Mogiano, as pontes no caso, né? Aqui, no caso, foi iniciada agora recentemente uma das pontes, e em conjunto com a Prefeitura de Delfim Moreira, mas que o Executivo mesmo se queixa de que não tem dinheiro para em conjunto
com a Prefeitura de Delfim Moreira, faça-se a ponte de cimento. Esse questionamento foi feito até com o prefeito de Delfim Moreira, porque ele quer que faça de cimento, porque se faça uma vez só. E a Prefeitura está aqui, né, o prefeito alega que não tem, se eu não me engano, um total de R$20 mil para terminar essa obra. Assim como a outra também já ficou, né, com a parte daquela viga, né, que deveria ser instalada, tirada lá do Morangal, levado para o Mogiano, e ele alega que está muito caro, né, no caso de R$7 mil, para poder transportar essa viga e colocar em cima, no caso no lugar, né. Então, sendo assim, temos prioridades que foram encontradas por essa administração que poderiam ter sido feitas, assim e outras assim iniciadas, que é o caso deste terreno para essa obra. Tenho muita consideração pela comunidade do bairro Reacima e pelo ilustre colega vereador que o representa aqui, nosso colega Nenê. Mas meu voto é contrário por esses motivos acima citados. E coloco, gente, que a gente várias vezes, né, o executivo mesmo vem falando que está em falta de recurso, isso, aquilo. A gente não está falando aqui que uma obra na área de saúde não vai atender, não é prioridade. Claro que é, mas existem tantas outras prioridades que foram deixadas para trás ou que sequer tiveram a mesma atenção da parte do executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco o parecer em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O parecer está aprovado. Ainda sobre o projeto, peço ao vereador Maurício Varela Mendes, relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas, que faça a leitura do parecer emitido sobre o projeto em questão. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas aqui presentes, boa noite. Parecer emitido pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Conta. Assunto: projeto de lei ordinária número 21 de 2 de agosto de 2018. Relatório. Trata-se do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a adquirir imóvel rural destinado a construção de posto de saúde no bairro Riacima, antigo Serra Verde, e da outras providências, o qual foi encaminhado a esta casa pelo Executivo Municipal. Parecer. O relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, após a análise do projeto de lei em epígrafe, tem a dizer o seguinte: o projeto pede autorização para que o Poder Executivo concretize a aquisição de um imóvel com área de 500 metros quadrados, situado no bairro Riacima, na zona rural deste município, para fins de construção de uma unidade de saúde pelo preço de R$30 mil. Em princípio, todos os vereadores somos favoráveis à expansão e aperfeiçoamento da rede de saúde do município e, se fosse possível, apoiaríamos a instalação de postos ou unidades de saúde em todos os bairros da cidade e da zona rural. Porém, os recursos são extremamente limitados e mal bastam para a manutenção da rede já existente, e por isso é preciso direcioná-los para atender às prioridades, especialmente garantir o bom funcionamento dos serviços que já estão em funcionamento. Sabe-se que, infelizmente, esses serviços atualmente mantidos têm passado por dificuldades, não necessariamente por problemas de gestão local, mas por redução e retenção dos repasses devidos ao município pelo governo do estado. Neste contexto econômico, qualquer investimento em ampliação física da rede de saúde soa como temerário e contraproducente. Além disso, a aquisição do imóvel que se trata este projeto vai em desacordo com o planejamento estabelecido para a saúde municipal, notadamente com as metas que foram discutidas de forma coletiva e aprovadas na 6ª Conferência Municipal de Saúde, realizada em junho de 2017, portanto, há pouco mais de um ano. Segundo a Lei Federal número 8.142,
1990, a Conferência Municipal de Saúde deve ser realizada pelo município a cada 4 anos, com a participação e representação de toda a sociedade, e tem como objetivo avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde do município. Na última conferência realizada em nossa cidade, foram definidas várias prioridades para o quadriênio 2018-2021, e dentre elas não consta a instalação de um posto de saúde no bairro Riacima. Isso não significa, em hipótese alguma, um desprestígio para os moradores daquela localidade, mas apenas o reconhecimento da existência de outras necessidades mais importantes e mais urgentes, inclusive para o atendimento de comunidades mais populosas do que esta, e por se saber que aquele bairro já é atendido por outra unidade de saúde próxima. E ao consultarmos o Executivo, percebemos que há dificuldades para cumprimento das próprias metas prioritárias aprovadas pela Conferência Municipal de Saúde. Por exemplo, uma das metas estabelecidas foi a reforma das escolas dos bairros Correias, Porto, São Francisco, Caetê, Torres e Mendes, para acréscimo de espaços destinados ao atendimento médico. Em recente resposta ao nosso questionamento sobre o atendimento desta meta, a secretária municipal de saúde informou que o município está impedido de realizar qualquer gasto não prioritário, inclusive com reformas devido à situação financeira do município e do país como um todo, não havendo previsão de execução desta meta. Também verificamos que existem várias edificações na rede municipal de saúde que estão necessitando de reformas ou de melhorias, inclusive postos de atendimento situados em outras comunidades rurais. E ao que parece, essas demandas não estão sendo totalmente atendidas pelo município, também por falta de recursos. Portanto, a proposta de compra de um terreno no bairro Riacima e posterior construção de um posto de saúde, além de não estar prevista no Plano Municipal de Saúde, é totalmente contraditória com a realidade financeira do município. Trata-se de um gasto não prioritário, que a princípio acabará por prejudicar a manutenção da rede já existente e impedir o atendimento das prioridades constantes no Plano Municipal de Saúde. Frisa-se que, segundo o projeto apresentado, a aquisição deste imóvel seria feita com recursos próprios do município, ou seja, recursos não vinculados, e por isso podem perfeitamente serem utilizados em outras prioridades. Além disso, conforme já mencionado e conforme se deduz do ofício da senhora secretária de Saúde, a população do bairro Riacima já está sendo satisfatoriamente atendida, já que faz parte do território de abrangência do PSF do bairro Vargem Alegre. E também, devido à relativa proximidade entre esses dois bairros e a população relativamente pequena do bairro Riacima, considero que não há viabilidade econômica e operacional para a instalação de um novo posto de saúde nessa localidade. E ainda há de se lembrar que o município já possui um prédio situado no bairro Serra Verde, próximo ao bairro Riacima, que poderá ser reformado para abrigar novamente um posto de saúde, atendendo também o bairro Gonçalves. Ação esta que teria um custo muito menor para o município do que a compra de outro terreno e a construção de um novo prédio. Conclusão: diante do exposto, o relator de Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas decide pela reprovação do projeto ora mencionado, em razão dos motivos acima mencionados. Sala das Sessões, em 17 de setembro de 2018. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Marcílio Torres Porto, presidente da comissão. Antônio Carlos de Almeida, membro. Maurício Varela Mendes, relator. O parecer está em discussão. Está em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante.
Parecer foi reprovado. Por fim, coloco o projeto em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. De acordo com as votações processadas, o projeto de lei 21/2018 foi aprovado por 5 votos a favor, 2 contras e 1 ausente. A palavra está aberta. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, secretária Cida e Marília, secretária Paula e engenheiro, desculpe, Thales. Eu gostaria de agradecer aos nobres colegas que votaram a favor da compra do projeto e dizer ao Maurício, ao Tony, que respeito o voto dele, não tenho nada a dizer contra eles. Muito obrigado. Não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada essa reunião ordinária e convoco a próxima para o dia 1º de outubro, às 18 horas. Boa noite a todos.